Olá, primeira série D, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês lá no Google Class, que é o nosso Google Sala de Aula, o conteúdo referente à aula que aconteceu hoje, dia 13/7, lá no aplicativo do Centro de Mídias e TV Cultura. Essa semana, a professora veio colocar para a gente como conteúdo somente exercícios envolvendo as duas leis ponderais, lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massas, e a lei de Proust, que é a lei de proporção definida, né? Ou proporção constantes, certo? Então, o que eu coloquei para vocês hoje lá só foi os exercícios, porque como essa aula é complemento da aula da semana passada, que aconteceu no dia 6/7, eu coloquei somente os exercícios, já que a parte teórica, né, o resumo da aula, vocês já têm desde a semana passada lá no Google Class, tá? Que já foi postado lá na semana do dia 6/7. Ok? Os exercícios que eu coloquei lá é os mesmos que eu vou comentar aqui com vocês, né? Porque foram vários exercícios envolvendo essa lei de Lavoisier e eu vou fazer aqui com vocês e eu peço que vocês refaçam eles no caderno para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, olha só, a professora começou colocando duas tabelas. Essas duas tabelas estão no caderno de vocês, volume 2, que vocês receberam na escola, certo? Então, a primeira tabela, ela mostra 3 experiências, né? Experiências do enxofre reagindo com o gás oxigênio e formando dióxido de enxofre. Então, a gente tem a experiência A, experiência B e experiência C. Essas experiências mostram reações químicas, né? Lembram que reação química, tudo que eu tenho antes da seta, que a gente chama de reagentes, vai reagir um com o outro, né? Eles vão se recombinar aí. O enxofre, nesse caso, vai reagir com gás oxigênio para formar o que eu tenho depois da seta, que são os produtos. Nesse caso, a reação de enxofre e gás oxigênio forma aí o dióxido de enxofre, certo? Então, nessas experiências, a professora deu aí, ó, as massas, né? Na experiência A, na experiência B e na experiência C, a professora deu as massas de enxofre reagindo com as massas, no caso aí de gás oxigênio, e formando aí as massas de produto de dióxido de enxofre final, né? Então, eu tenho uma quantidade de enxofre que reagiu com uma quantidade de gás oxigênio, formando aí uma quantidade de dióxido de enxofre, certo? A mesma coisa acontece aí na tabela 2.3, né? São 3 experimentos realizados aí na produção de dióxido de carbono mais cinzas. Então, o que eu tenho nessas reações químicas? Para mim formar o dióxido de carbono, o que eu preciso? Eu preciso do carvão, né? Então, eu queimo aí o meu carvão, ele vai reagir com gás oxigênio do ar atmosférico, vai formar o dióxido de carbono mais as cinzas. Então, pensa lá, eu tenho carvão. Quando eu queimo esse carvão, tô falando de uma reação química de combustão, né? De queima. Então, eu tenho meu carvão, que no meu caso aqui, ele é o meu combustível, ele vai reagir, né, com gás oxigênio presente no ar atmosférico, que no caso aqui vai ser o meu comburente, vai formar o quê? Cinzas, né? Por isso uma reação química. Então, meu carvão, depois que eu queimo, ele vira cinzas e ele libera para o ar atmosférico o quê? Um gás, que é o dióxido de carbono, que a gente conhece como CO2. Certo? Nessa queima de carvão, a gente tem aí o que? A energia liberada, o calor, ele não libera calor, não é uma reação exotérmica que libera calor? Então, ela colocou aí tabelado a quantidade de calor liberado, ou seja, a quantidade de energia liberada, que a gente colocou aqui como quilocalorias, tá? Então, essas foram as duas tabelas aí apresentadas
apresentadas pela professora. Em cima dessas tabelas, a professora colocou lá 4 exercícios, onde eu vou estar mostrando para vocês um por um, tá? Então, vou colocar o primeiro aqui, ó. No exercício A, está relacionado com o quê? Com a tabela 2.2, certo? Eu já coloquei resolvido para o vídeo não ficar muito extenso, tudo bem? Então, vamos lá. No exercício A, ele fala o seguinte: comparando a soma das massas iniciais com as da finais, nas tabelas 2.2 e 2.3, você afirmaria que houve conservação de massa? Justifique sua resposta. Então, como a gente vai analisar o enunciado? O que seria a soma das massas iniciais? Quando ela falou massas iniciais, é a massa daqueles que reagiu, não é? Então, é a massa dos reagentes, tudo aquilo que está antes da setinha. Então, eu vou ter que comparar a massa do que reagiu, que foi a massa do enxofre, mais a massa do gás oxigênio. E ela fala, compare então a massa dos reagentes com a massa dos produtos, que é a massa final. Quem que é o meu produto final? Somente o dióxido de enxofre. Então, eu vou ter que comparar a massa daquilo que reagiu com a massa daquilo que foi produzido, certo? Dos produtos finais. Então, ó, a gente não tem 3 experimentos, então eu coloquei aqui para vocês. Depois vocês vão analisar lá na tabelinha de vocês também, tá? Massas iniciais dos reagentes, no caso vai ser de quem? Do enxofre mais do gás oxigênio. No experimento A, qual que é a massa do enxofre? 3.201. Então, coloquei aqui, ó, 3.201 mais a massa do gás oxigênio, que é 3.202. Coloquei aqui, 3.202. Se eu somar as duas massas iniciais, que são as massas dos reagentes, eu vou ter uma massa total de 6.403 do lado dos reagentes, certo? Aí ele me deu uma massa final, que é a massa do produto final, que é o que está depois da seta, né? Então, que é o do dióxido de enxofre. A massa no experimento A final é 6.400. Certo? Então, ó, inicial eu tenho uma massa de 6.403 e final uma massa de 6.400. Se eu analisar o experimento A, eu posso dizer que essa lei aqui é a lei de Lavoisier, onde a massa inicial é igual à massa final, ou seja, teve conservação de massa de reagentes e produtos. Se a gente analisar, tá vendo, ó, 6.403 e 6.400, eu posso dizer que é a mesma massa. Por quê? O que tá variando aqui, ó, é a minha terceira casa, né? Normalmente a gente pede 3 algarismos significativos, que são 3 casas depois da vírgula. Mas como a minha terceira casa aqui, ó, não varia muito, porque eu poderia ter arredondado por 6,40 e aqui também ficaria 6,40, ou 6,4, que também ficaria 6,4. Então, eu posso dizer que não houve aí variação de massa. Quer dizer, então, o experimento A, sim, ele está relacionado com a lei de conservação de massa, né? Então, a pergunta é, você afirmaria que houve conservação de massa? Sim, houve conservação de massa, porque praticamente são as mesmas massas, né? Tanto de lado dos reagentes como do lado dos produtos, certo? Olha só o experimento B. Qual que foi a massa do enxofre no experimento B? Ó, eu copiei, certo? 212, somei com a massa do gás oxigênio, que também está do lado dos reagentes, 213. Somando dá 4.225. E ele me deu a massa do produto final, que é 4.226. Se eu comparar aqui, ó, é a mesma coisa do A, né? A única coisa que mudou aqui, ó, é a terceira unidade, certo? É o terceiro algarismo aqui, ok? Depois da vírgula. Mas eu poderia ter arredondado para 4,2, 4,2. Ou 4,22, 4,22. Ou seja, praticamente o mesmo valor de massa. Então, sim,
houve aí a conservação de massa, tanto de reagente como de produtos. A mesma coisa vocês teriam que fazer para o experimento C dessa tabelinha 2.2. Eu peguei a massa de enxofre, que é tabelado, certo? 0,22, somei com a massa do gás oxigênio, também tabelado, que é o mesmo, 0,22. Somando as duas massas dos reagentes, eu tenho uma massa de 0,44. Se eu comparar com a massa tabelada do produto final, 0,40. Tá? Poderia ter arredondado, como são só dois números, né? Dois algarismos significativos, a gente pode arredondar para 0,4. E 0,4 aí, ó, a gente poderia ter arredondado aí para 0,4, né? 0 à esquerda, lembra que é 0 à esquerda. Então, como os números são bem parecidos, a gente também fala que em sua grande maioria no experimento da tabela 2, houve sim conservação de massas, tá? Tudo bem até aí? Então, aqui, ó, ela pediu pra gente tabelar e comparar as massas iniciais e finais da tabela 2.2 e da tabela 2.3. Então, no exercício aqui, eu só resolvi a 2.2. Então, vocês, no caderno de vocês vão refazer, né, a resolução da 2.2 e vai fazer a resolução da 2.3, que é o mesmo jeito. Vai por lá, experimento A, B e C, somar as massas iniciais, comparar com a massa final e colocar se houve sim ou não conservação de massa para os três experimentos, tá? Então, aqui eu só fiz uma parte, a tabela 2.2. Eu quero que vocês façam agora no caderno a 2.3, tá bom? Aqui no exercício B, ela falou o seguinte: existe relação entre quantidade de calor, a massa de reagentes e a massa de produtos envolvidos na transformação química analisada por meio da tabela abaixo, e a tabela abaixo que ela colocou é a tabela, no caso agora, vai ser a 2.3, que é essa daqui, certo? É a experiência do carvão, né? Então, quando eu queimo carvão, eu reajo com gás oxigênio, formando dióxido de carbono mais cinzas, certo? Então, ela fala o seguinte, ó: qual a relação, né? Eu preciso saber, quando eu pergunto qual que é a relação, qual a razão, a gente já tem que saber que a gente vai ter que fazer uma divisão, né? Para saber do que ela tá perguntando aí. Então, ó, quando ela pergunta qual a relação entre a quantidade de calor, opa, eu já sei que eu vou ter que utilizar aqui, ó, os valores tabelados da energia liberada nessa reação química, né? Então, qual a relação da quantidade de calor? Eu quero saber qual a razão ou a relação da quantidade de calor com a massa dos reagentes e qual a razão ou relação da quantidade de calor com a massa dos produtos. Então, são três continhas aí, né? Eu fiz aqui a massa dos reagentes. Então, se vocês observarem na tabela, a gente também tem três experimentos, né? A, B e C. As massas iniciais, que são dos reagentes, vai ser quem? Carvão reagindo com gás oxigênio. Então, eu peguei para o experimento A os valores de cada um, ó, 150 mais 320, eu vou ter uma massa de reagente no experimento A de 470 gramas. No experimento B, 60 mais 128, eu vou ter 188 gramas. E no experimento C, 23 mais 48, eu vou ter 71 gramas. Isso tudo equivale a massas iniciais, que são as massas dos reagentes, certo? Agora eu vou pegar aqui, ó, o calor tabelado, só copiei, certo? Calor liberado no experimento A, 1020 quilocalorias, certo? O calor tabelado no experimento B, 410 quilocaloria, e no experimento C, 156 quilocalorias. Quando o exercício pergunta existe relação, ou qual a relação, ou simplesmente qual a razão entre, aí ele colocou esse primeiro, ó, entre o calor, que é a quantidade de calor,
e a massa dos reagentes, o que a gente tem que fazer? Divisão da quantidade de calor pelos reagentes. Se o exercício tivesse colocado qual a relação entre a massa dos reagentes e o calor, aí vocês iam fazer o contrário, eu pegar o valor dos reagentes e dividir pelo calor, tá? Mas, ó, presta atenção no enunciado. Primeiro vem a quantidade de calor, depois vem a massa dos reagentes. Então, o que a gente faz? Determina aí a razão ou a relação, que é um exercício de divisão. Então, o que eu quero? Quantidade de calor pela massa dos reagentes, ó. Então, eu pego 1.200 ou 1.020 do calor tabelado, divido pela quantidade de massa total aqui dos reagentes, que é 470. Vai dar um número bem grandão na calculadora, aproximadamente, por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, vai dar 2,17, certo? Só peguei duas casas, dois algarismos significativos depois da vírgula, mas tem um monte lá, tudo bem? No experimento B, quantidade de calor dividido pela massa dos reagentes, 410 dividido por 188, aproximadamente 2,18. E no experimento C, quantidade de calor pelos reagentes vai ser 156 dividido por 71, também aproximadamente 2,19. Observe que nesse exercício eu só fiz para a parte dos reagentes. O que eu quero que vocês façam agora, lá no caderno, vai fazer pros produtos. Então, vocês vão pegar lá o valor, né, da massa dos produtos, que aqui, ó, vocês já têm, tá vendo? Ó, dióxido de carbono no experimento A, 442, no experimento B, 172, no experimento C, 66. E vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a quantidade de calor para cada experimento e dividir pelo valor da massa total para cada produto aí, certo? Opa, observação, professora, a gente só tem o dióxido de carbono de produto final? Não, tá? A gente tem o dióxido de carbono e tem as cinzas. Então, ó, soma esse com mais esse com mais esse com mais esse, certo? Vocês vão ter uma massa total de produto para cada experimento. Aí sim, pega o valor do calor e divide pelo valor da massa total de cada um deles, tá? Então, vai fazer 442 mais 31, tá? Se vocês fizerem lá 442 mais 31, vai dar uma massa de 473. Aí, o que vocês vão fazer? Vai pegar 1.020, que é o calor de A, e dividir por 473, que vai dar aproximadamente 2,15. E isso vai fazer para o experimento B e para o experimento C, ok? Então, tá bom. Vamos agora pro exercício C, né? Que a professora colocou lá. E nesse caso, ela vai utilizar aí, ó, no exercício C, a tabela 2.2, lá no experimento do enxofre, certo? No exercício C, ela colocou assim, ó, calcule a razão. É a mesma coisa, calcule a relação ou existe relação, já sabe que vocês vão ter que fazer divisão, certo? Então, calcule a razão entre a massa do enxofre que reagiu e o dióxido de enxofre para cada experiência da tabela 2.2. Os valores, eles encontram-se próximos? Vamos ver? Então, primeira coisa, eu quero saber qual é a relação ou qual a razão entre a massa do enxofre que reagiu. Se vocês analisarem aqui, ó, na parte dos reagentes, eu tenho duas substâncias. Eu tenho o enxofre e tenho o gás oxigênio. Então, nesse exercício C, esquece o gás oxigênio. Só vai utilizar a massa do enxofre. Ele estava reagindo, certo? Por isso que é massa do enxofre que reagiu. E ela quer saber a razão entre essa massa e a massa do dióxido de enxofre. Qual que é o dióxido de enxofre? É o produto final, né? Só tenho ele como produto, então ó, é a massa dele que eu vou utilizar.
certo? As duas massas são tabeladas. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Experiência A, B e C. Peguei só a massa do enxofre, certo? Então, a massa do enxofre, que tá lá no reagente. No A, 3.201, no B, 2.112 e no C, 0,022, ok? Agora do dióxido de enxofre, aqui, que tá lá no produto final, a massa dele, 6.400, na experiência B, 4.226 e na experiência C, 0,040, tá? Então, ela pergunta qual que é a razão. Olha, quem que vem primeiro? A massa do enxofre. Opa, então é esse que eu tenho que pôr primeiro, lá em cima na divisão. Então, eu quero saber a razão entre a massa do enxofre e a massa do dióxido de enxofre. Então, vai ser esse dividido por esse, ó. 3.201, que é a massa do enxofre, dividido por 6.400, que é a massa do dióxido de enxofre, que vai dar aproximadamente 0,50, certo? Que vai dar um número bem grandão na calculadora. Então, eu peguei duas casas depois da vírgula, tudo bem? Olha aqui no B, a massa do enxofre, qual que é? 212, dividido pela do dióxido de enxofre, que é 4.226. Aproximadamente vai dar 0,49999. Opa, então eu posso arredondar também para 0,50, certo? E o C, que é a mesma coisa, vai ser 0,022, que é o do enxofre, dividido por 0,040, que é o dióxido de enxofre, que essa daqui deu exato 0,55, certo? Então, ó, é isso que o exercício pediu, tá? Aí pediu a relação entre a massa do enxofre e a massa aí do dióxido de enxofre. O exercício não está pedindo a relação entre a massa do gás oxigênio com o dióxido de enxofre, mas eu peço para vocês fazerem essa relação no caderno, assim vocês vão como é que fala? Estudando mais, né? Se adaptando mais a esses tipos de exercício. Então, lá no caderno de vocês agora, eu quero que vocês façam para mim qual a razão entre a massa do gás oxigênio e do dióxido de enxofre para os 3 experimentos. É o mesmo exercício, só que no lugar do enxofre, agora utiliza para mim lá no caderno de vocês a massa do gás oxigênio, ok? Então, vamos para o exercício D agora. No exercício D, ela vai utilizar aqui, ó, pediu pra gente utilizar a tabela 2.3, que é o do carvão, certo? E falou o seguinte, calcule a razão entre a massa do carvão que reagiu e a de cinzas formadas na experiência da tabela 2.3 e pergunta quantas vezes a massa de carvão é maior que a massa de cinzas de cada amostra, né? Então, ó, mesma coisa do exercício anterior. Nesse caso, eu vou saber e vou determinar a razão da massa do reagente. Nesse caso, só vou usar o reagente carvão, certo? E no lado dos produtos, eu só vou utilizar o produtos, que é as cinzas, e não o dióxido de carbono. Então, vai ser entre esse e esse, ok? Então, ó, experiência A, B e C. Qual que é a massa do carvão no A? 150, no B, 60 e no C, 23. E lá nos produtos finais das cinzas, no experimento A, 31, no experimento B, 12 e no experimento C, 5. Se eu quero saber a razão entre os dois, qual que vai vir primeiro, professora? Só olhar no enunciado. Qual que ele pediu primeiro? A razão entre a massa do carvão. Então, eu sei que o carvão vai vir em cima e as cinzas embaixo. Então, 150 dividido por 31, aproximadamente 4,8. 60 dividido por 12 deu exato 5. E 23 dividido por 5 deu exato 4,6, tá? Então, essa é a razão entre o carvão e as cinzas, tá? Eu vou pedir para vocês lá no caderno também
como não pediu no exercício, mas eu peço para vocês resolverem, para vocês ficarem mais claro, né? E se familiarizando com esses tipos de exercícios de Lavoisier. Eu vou pedir para vocês fazerem a razão para mim agora do gás oxigênio com dióxido de carbono. Mesma coisa. No lugar do carvão vai pôr o gás oxigênio. No lugar das cinzas vai pôr o dióxido de carbono. E eu quero que vocês façam a razão para mim, né? Do gás oxigênio pelo dióxido de carbono, ok? E aí vai responder aqui, ó, a pergunta final para os dois casos. Quantas vezes, nesse caso, o carvão é maior que as cinzas, né? Então, quantas vezes aqui, ó, o carvão é maior que a cinza? Quantas vezes no experimento B o carvão é maior que as cinzas? E no outro exercício que vocês vão fazer do gás, oxigênio, dióxido de carbono, faz a mesma coisa. Quantas vezes o gás oxigênio é maior que o dióxido de carbono, tá bom? Então, esse foi os 4 exercícios que a professora colocou. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês e qualquer coisa me pergunta lá no chat do Google Class, ok? Até a próxima!